Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde também a todos os nossos amigos da internet que nos assistem. Então, vamos iniciar novamente aqui a palestra de quarta-feira. Como é de costume, né? Apesar de geralmente as pessoas já saberem, mas é bom pedir para os nossos amigos da internet, né, os recados da nossa casa, né? A casa tem trabalho todos os dias da semana. A casa tem trabalho todos os dias da semana, né? Nas segundas, terças e quintas à noite, né? Às 20h15. Na quarta, esse horário que a gente está realizando, às 14 horas. No sábado, às 15 e no domingo de manhã, às 10 horas, onde também ocorre um curso de evangelização. E na sexta-feira, a casa tem um trabalho de auxílio aos dependentes químicos. Então, quem tiver interesse, conhecer alguém que queira trazer aqui para casa, existe uma equipe que atua junto a essas pessoas, né, se tornar os dependentes químicos. Não é tratamento, é só um auxílio, uma conversa amiga para ajudar principalmente os familiares que passam por esse tipo de problemas. E temos também a nossa parte social na casa. A casa atende 31 famílias intercaladas, no total de 62. Aí, cada mês intercalam-se 31 famílias e essas famílias recebem as cestas básicas, com todos os ingredientes que compõem uma cesta normal. E a gente também aproveita o momento, no ensejo, para pedir para quem puder participar com doações de 1 quilo de algo perecível que possa trazer para nós, né, como leite, lata de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, já ajudaria bastante aqui a casa. Nós temos também um atendimento aos moradores de rua, que ocorre todo sábado. É o Daniel que coordena esse trabalho. Esse trabalho ocorre todos os sábados, a partir das 18 horas, aqui nas imediações do metrô, onde é fornecido um lanchinho para esses moradores de rua. E outra coisa que eu esqueci, o trabalho de cesta básica é todo segundo sábado de cada mês. Ele ocorre também na parte da manhã, a distribuição para as famílias. Quem quiser também participar, ajudar a gente, também será bem-vindo. E, então agora eu pediria para os presentes também não esquecer de desligar os celulares, né? E a partir de agora, então, nós vamos nos ligando ao plano espiritual, que já está sempre presente nessa casa, com suas bênçãos. Essa casa que nos abençoa abundantemente. Vamos cerrando nossos olhos, vamos nos deixando que a paz que habita nessa casa aqui entre em nossas mentes, em nossos corações. E vamos, meus amigos, nos ligando com as coisas do alto, com as coisas de Deus, nosso Pai. É um momento bem pequeno, bem curto, mas se faz necessário para que possamos ter entendimento de tudo que há de ser exposto aqui, tudo que será comentado, para que nós possamos conseguir cada vez mais alavancar o nosso progresso nessa nossa vida terrena, vida tão conturbada, tão difícil, mas que temos que passar. É a encarnação que estamos vivendo, mas nunca nos esquecendo que o que importa é o nosso lado espiritual. Afinal, nós não somos matéria, nós somos espírito, e esse espírito nós vamos ser para sempre. Por isso a necessidade da evolução, da melhora constante. Então nós vamos pedindo licença ao plano espiritual, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, para darmos início à nossa reunião de hoje, à nossa palestra. Palestra essa hoje que será proferida pela nossa amiga Renata. O texto abordado será Grão de Mostarda, é do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então convido a Renata. Obrigado a você. Boa tarde a todos.
Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade bendita de estar aqui, né, conversando com vocês, que é muito gratificante para a gente poder bater um papo assim tão agradável, tão gostoso, né, e levar daqui conosco esses ensinamentos tão bonitos que Jesus nos deixou. Então hoje nós vamos falar do grão de mostarda. Para quem não lembra o que é, né, a mostarda é uma especiaria bem pequenininha, uma bolotinha bem pequenininha, né, que nós usamos aí nas nossas comidas gostosas, né, que para quem gosta de um temperozinho diferente. Mas qual que é a analogia dela com o tema? É justamente a respeito do tamanho, né? Então aqui eu vou pedir licença para fazer a leitura só do início do nosso texto, para vocês saberem como que isso começou. Então, Jesus disse, né, respondendo aqui uma pergunta relacionada à fé, né? Então ele fala assim: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, qual foi a comparação que Jesus fez com a mostarda? Então, quer dizer, a dificuldade da pessoa, nós vamos falar agora de fé. A dificuldade, ela está de acordo com a maneira que nós encaramos aquela dificuldade. Então, por exemplo, eu conseguir transportar essa montanha não é a coisa física, não é pegar um monte imenso daqui e com a força do meu pensamento, da minha fé, colocar do outro lado. Não é isso. Então, essa movimentação, ela se dá de acordo com as nossas atitudes, com a forma com a qual nós encaramos tudo aquilo que nós passamos na vida. Então, agora, começando a falar de fé propriamente dita, né? Aqui no texto diz o seguinte, que fé é sentimento instintivo que nasce com o Espírito. Então, a nossa fé, ela vem conosco, tá? Ela está dentro do Espírito de cada um de nós. Por que que existem pessoas que têm a fé abalada, têm pouca fé, né? Ou pessoas que não conseguem passar dificuldades tão pequenas e outras transformam assim uma dificuldade imensa numa coisinha, um grãozinho de areia, né? Ou o grãozinho da mostarda, né? Depende também da nossa evolução, da nossa condição espiritual. Cada um de nós aqui tem uma condição diferente. Então todos nós pensamos de uma forma, agimos de uma forma, só que o que é importante é que todos nós estamos caminhando para um único caminho. Então nós estamos numa única direção. Então quem consegue trilhar esse caminho e melhorar aos poucos, vai conseguindo fazer com que essa fé aumente cada vez mais. E a fé, gente, o texto é muito lindo. Quem tiver depois a oportunidade de ver na internet ou pelo livro, faça a leitura na íntegra, porque é maravilhoso. Aqui num trecho eles dizem o seguinte, que essa fé, ela não está só em nós que somos seres humanos, né? Nos espíritos que estão aqui encarnados. Essa fé, ela está na natureza, com os animais. Então, quando um pássaro decide voar em bando, né, as andorinhas, o trabalho maravilhoso que elas fazem, gente, é um pássaro. E eles voam naquela forma de V para poder tirar o impacto do vento. Então, a aerodinâmica deles, né, ela é formada através dessa maneira que eles criaram, né, eles, né, entre aspas, vamos dizer assim, com o dedinho lá, a mãozinha de Deus, para poder, através do instinto deles, voarem desse jeito. E aí, quem está cansado na frente, passa para o fim da fila, né, vai lá para trás, e o próximo assume a liderança. Então, por isso que elas voam continentes, elas, né, transportam-se por distâncias imensas, e são pássaros. Depois aqui eles também falam a respeito das plantas, né? Essa evolução que todo vegetal tem, como os minerais também têm. Então, tudo isso é matéria viva.
no nosso ambiente é que nós, a olho nu, não conseguimos ver, né, toda essa modificação, os átomos todos aí se envolvendo para formar uma molécula, formar uma bactéria. Tudo é vida, né? Tudo se transforma, tudo tem essa mutação. Então, essa fé, ela está nos seres que também alguns julgam não serem racionais. Porque essa questão da racionalidade é muito discutida, né? Porque, por exemplo, como que um animalzinho que a gente tem de estimação conhece você? Gente, quem tem um peixe no aquário sabe. O peixe percebe a hora que o dono chega. Ele sabe que chegou alguém que vai alimentá-lo. Então, ele vem para perto, assim, lá do vidro, no aquário, e fica, né? Eles têm atitudes completamente diferentes. Eu tenho uma amiga, aquele peixinho, eu esqueci o nome, um pretozinho, que fica bem paradinho, eu esqueci como ele chama, depois eu vou tentar lembrar. E esse peixe quase não mexe, né? Ele fica ali. E o dela dormia, gente, dormia de lado. Várias vezes eu me assustava, chegava na casa, tá morto o seu peixe? Não, ele tá dormindo. Ele dormia boiando na água de lado. Vocês acreditam uma coisa dessa? Então, como que pode? Eu não creio nisso, eu, a Renata, eu não creio nisso, que aquele serzinho que está ali não tinha uma vontade própria de querer dormir daquele jeito. Não é? O princípio vital deles é porque, assim, né, quem estuda, quem é cientista, pesquisador, não sei o quê, então julga que o ser é irracional porque fala que ele não consegue pensar. Mas eu acho que, assim, esse julgamento de racionalidade ou irracionalidade não está ligado à questão do pensar somente, né? Então, tem algo a mais que nós, aqui na nossa doutrina, conseguimos até explicar, porque todos estão em evolução. Os que estão no reino animal, no reino mineral, né, e no reino hominal, que é o nosso. Então, todos estão evoluindo. Aí, depois, eu gostaria de falar uma outra passagem aqui, que a nossa fé, ela está relacionada com a questão da nossa maturidade. Então, por exemplo, o Espírito vem, né, então eles até colocam assim, ele chega imaturo, vamos pegar uma pessoa imatura, né, como uma criança. A criança não nasce falando. Ela, para falar, ela tem que primeiro balbuciar, ela tem que depois falar algumas sílabas, né? Depois ela vai juntando essas sílabas para formar uma palavrinha até começar a falar. Isso não foi uma evolução, uma questão de maturidade? Isso acontece com a nossa fé. Então, o que nós precisamos fazer é começar a observar se nós estamos trabalhando a questão da nossa fé. Se nós estamos deixando essa nossa fé ficar abalada. Se as coisas da nossa vida estão nos abatendo e nos deixando assim para baixo. E aí, às vezes, deprimidos. Porque tudo isso é uma questão, é uma mutação. Essa mudança acontece para que um dia a gente não esteja mais nesse estágio, né, de passar por provas, por expiações, e possamos, assim, aproveitar tudo aquilo de bom que nós aprendemos. Então, por exemplo, o lidar com a morte, né, com o desencarne de uma pessoa, é muito triste. Ninguém gosta de perder ninguém. Mas todos nós, quando nascemos, só temos uma certeza, que nós vamos voltar para o lado de lá. Essa certeza nós temos. Quando será, ninguém sabe ainda. Sabemos, mas esquecemos, né? Nós já combinamos, programamos tudo. Olha, eu vou nascer em tal família. Aliás, pedimos muitas vezes permissão, não é? Vamos encarnar nessa família, vamos ter fulano como parente, ciclano. E aí depois nós esquecemos tudo, graças a Deus, que nós temos essa oportunidade do esquecimento, porque senão seria muito complicado conseguir evoluir. Né? Porque a parar essas arestas aí, ajustar, lapidar esse diamante bruto, seria um pouquinho complicado se nós estivéssemos, assim, a lembrança de estar convivendo com alguém que não nos foi querido em outra vida, ou uma pessoa mais difícil, é complicado, né? Então nós temos até isso, olha, a oportunidade bendita que Deus nos dá, nos oferece, até desse esquecimento, né? Uma vaga lembrança, às vezes. O ser humano, assim, até uma certa idade, eu tive muito isso. E vocês aqui também provavelmente tiveram. Quando a gente é um pouco mais jovem, nós chegamos em determinados lugares e temos a vaga lembrança que já estivemos ali.
conhecemos uma pessoa que você está vendo naquela hora, naquele momento, pela primeira vez na sua vida, e você tem uma saudade imensa daquela pessoa, uma vontade de abraçar e não soltar mais. Né? Então, esses flashes, né, são flashes de vidas passadas que nos fazem assim, ter a certeza que essa vida não é só isso que nós estamos vivendo agora. Né? Que tudo que nós buscamos tem lá uma raizinha num passado, né, distante, longínquo, e tem muita coisa pela frente, algo que a gente precisa melhorar, precisa reparar. É difícil? Lógico que é. Ninguém é perfeito, né? Nesse nosso planeta, todos nós estamos aqui com um único propósito, que é evoluir, é essa nova oportunidade, é tentar mudar aquilo que não estava bom. Alguns, né, espíritos iluminados, muito mais evoluídos, óbvio, eles até se predispõem a ficar aqui entre a gente para poder ajudar em determinadas coisas, né? Porque nós precisamos de algo que nos conduza para o caminho do bem. Então, nós temos grandes espíritos, sim. Mas a maioria, né, 98%, vamos dizer assim, estamos todos no mesmo barco, temos a mesma missão: evoluir, progredir, melhorar como pessoa. E nós nos pegamos, às vezes, pensando só naquela parte da aparência, né? Então, eu me preocupo se eu fiquei gordo, ou se eu estou magro demais, ou se meu cabelo está branco, ou se eu estou com uma ruga. Eu fico preocupada com isso, porque eu preciso saber o que o outro vai pensar de mim. Mas eu esqueço de olhar para dentro de mim e perceber que com 40 anos, 50 anos, 60 anos, eu estou começando a viver ainda. Né? Todo mundo que já passou dos 18, eu não passei ainda, mas tudo bem. Todo mundo que já passou dos 18, se olha no espelho, às vezes vê, né, uma aparência diferente dos 18 anos mesmo, mas no interior continua com uma vivacidade, uma vontade, uma garra, uma disposição. Eu sei que o corpo físico às vezes não ajuda. Quantas vezes, e nós que somos mulheres, que temos um monte de atributos, né? Você lava, passa, cozinha, trabalha fora, cuida do filho, do marido, do cachorro, do periquito, do papagaio. Parece aquela moça da televisão lá no programa que é a mulher sem ponto final, né? A mulher não para de trabalhar nunca, o trabalho da mulher não tem fim. Mas tem um momento que o seu corpo físico fala: chega, calma, agora senta, descansa, amanhã tem mais, mas agora chega. Então nós passamos por isso. Agora, na nossa fé, nós precisamos trabalhar para que ela não seja exagerada. Ter fé não é ser fanático. O fanatismo não é sinal de fé. Né? Aquela fé exagerada, autopunição, flagelamento, isso não é questão de fé. A fé é o que a gente traz realmente dentro do nosso coração, com relação ao nosso próximo, a nós mesmos. É estar disposto a ajudar as pessoas sem querer algo em troca. Né? É ajudar alguém sem saber quem é. Você não precisa... Aliás, né, no Evangelho fala que não saiba a sua mão esquerda o que a direita fez, não é verdade? Então, se a mão não precisa saber, quem dera o próximo, né? Você faz alguma coisa para alguém, olha, mas eu ajudei, viu? Perdeu, aquele ponto já era. Esse bônus aí nós não vamos levar. Contou, falou aos quatro ventos, não tem a mesma validade, né? Mas essa fé, ela precisa ser trabalhada em nós. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Mas, por exemplo, a questão assim da firmeza, foi bom você ter colocado isso, Rosa. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma estrutura religiosa boa, né? Então ela tem uma base religiosa, ela procura saber algum ensinamento, ela acredita que nós temos um ser supremo, porque ainda, né, gente, no século XXI, existem pessoas que não acreditam que tenha um Deus. Tem gente que se intitula ateu, eu não acredito e pronto. Mas não, essa afirmação que nós precisamos saber onde que eu preciso me autoafirmar. O que eu preciso buscar para que essa autoafirmação exista?
Então eu preciso, por exemplo, vir ao centro espírita para poder receber um passe, para ficar bem equilibrado, ouvir as palestras que estão aqui, participar da distribuição de lanches, que é um ganho que vocês não têm noção do que é uma maravilha. Tudo que nós fazemos pelo próximo vale muito mais, né, para a gente do que para aquele que recebeu. É maravilhoso você poder ajudar alguém. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não estou predisposto agora. Mas essa ajuda, ela não precisa ser só material. Um sorriso que você der para quem te falar um bom dia. Você ouvir, nós temos 2 ouvidos, porque nós precisamos ouvir mais do que falar. Então, emprestar o seu ouvido para alguém te contar um problema. Mesmo que você saiba que a pessoa vai te contar pela milionésima vez aquele problema, e que você vai tentar ajudá-la, né, dando uma opinião, e ela não vai ouvir a sua opinião. Ela já tem uma opinião formada, mas ela só quer ouvir a sua. Tá? Então, aí, às vezes, a gente até fala assim, isso acontece muito na nossa casa, né? Dentro de casa é fatal. Tá bom, então por que você perguntou a minha opinião? Você já tinha a sua própria formada, aí você já fica nervoso, né? A coisa já fica abalada, né? Aqui, gente, tem uma coisa que me chamou muita atenção e eu quis destacar para vocês ouvirem. Ele coloca assim, olha, no universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. O que parece desastroso e negativo, então, como eu estava dizendo, de perdas de entes queridos ou de pessoas queridas, ou uma catástrofe grande, a doença de alguém, isso tudo nada mais é do que a vida articulando caminhos para que tudo fique sereno. Não tem um velho ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança? Então, imaginem assim, às vezes a gente tem assim temporais, né, que arrasam a cidade. Ontem mesmo, né, disseram, eu não estava aqui à tarde, mas falaram que até pedra choveu aqui na Zona Norte. E depois não teve um sol lindo, um pôr do sol lindo, maravilhoso, né? Então, na nossa vida, as coisas também acontecem assim. É que nós não conseguimos enxergar por que essas coisas acontecem dessa forma. Então, por exemplo, alguém na família que adoeceu, que ficou doente, uma doença séria, uma doença grave, todas as pessoas têm que se mobilizar. Gente, comecem a observar, assim, o que mudou na família. Então, às vezes, aquela pessoa que era distante, nem ia na casa daquele parente, ela começa a frequentar porque ela precisa ajudar. Os filhos que às vezes brigavam entre si, se harmonizam, porque se é o pai ou a mãe que estão doentes, eles precisam fazer com que o ambiente fique tranquilo, sereno. Né? Então, tudo isso é uma manipulação para que a nossa vida melhore. E nós não conseguimos muitas vezes enxergar isso, não é verdade? Quantas vezes nós reclamamos de coisas assim pequenas e podem perceber, e isso eu falo por mim também. Todas as nossas reclamações, elas estão voltadas para o campo material. Todas elas. Tá? Dificilmente nós nos indagamos ou nos questionamos com algo que não seja relacionado ao material. Dificilmente. Então nós esquecemos assim de agradecer as pequenas coisas. Por exemplo, o sol está lá, está brilhando, né? Ele está ajudando a lavoura, as plantas precisam desse sol, né, para que haja lá o processo da clorofila, não sei o que lá. Mas não, nós não conseguimos ver o sol com esses olhos. Nós falamos assim, oh meu Deus do céu, de novo, 30 graus, não aguento mais esse calor. Aí muda a estação, né? Aqui em São Paulo nós somos privilegiados, porque nós temos as 4 estações do ano no mesmo dia. E aí muda o tempo, dá aquela chuva tremenda, aí nós reclamamos da chuva. Mas chovendo de novo, não acredito. Vou olhar meu sapato, vou ter que andar de sombrinha, eu detesto isso. Então, gente, esse tipo de coisa que nós precisamos tentar mudar na nossa vida. Começar a olhar o lado bom das coisas. Se às vezes a gente dá bom dia para uma pessoa que não está bem e responde para você, bom dia por quê? Só se for para você. Aí você fala, não, para mim é um bom dia. Olha, o sol está brilhando, ou se não está chovendo, está nublado. Eu respiro sem ajuda de aparelhos, não estou hospitalizado, você também não. Então, olha que dia lindo. Então, nós não agradecemos essas pequenas coisas, não valorizamos o que é pequeno. Nós só assim maximizamos aquilo que nós não temos, e volto a dizer, sempre lá no campo material.
Então, eu não tenho o carro do ano, ou a minha casa está precisando de reforma, eu não tenho dinheiro. Ou, gente, querer é poder, não é? Então, quem busca aquele sonho, ninguém está impedido de buscar, de progredir, o progresso ele não é só espiritual. O progresso material é válido, porque ele, acelera o mercado. Nós vivemos no capitalismo, não é por acaso. Se não fosse algo bom para a humanidade, nós não teríamos a permissão de Deus de viver numa sociedade capitalista. O que nós temos que separar é o consumismo do consumo, aí é diferente. São palavras diferenciadas. O exagero não é bom em nenhuma ala, né? Se você comer demais não é bom, se você comer de menos não é bom, se você trabalhar demais não é bom, se você viajar demais também não é bom. Tudo que é exagerado não é legal. Então, nós precisamos aprender a dosar isso. Exatamente. A Matilde falou tudo. É o caminho do meio, né? É o caminho do meio. Nem o da direita e nem o da esquerda, né? É o caminho do meio. Aí, depois, aqui no nosso texto, diz o seguinte, que as grandes tragédias não significam castigos e punições. Elas são possibilidades de melhoria de uma vida íntima. E, paralelamente, a atingir, a plenitude espiritual. Então, olha que coisa bonita, mas isso não vai acontecer de hoje para amanhã, gente. Essa mudança, ela não se dá assim. Ela é paulatina, né? Ela vem aos poucos. E isso vocês vão observar com as pessoas que estão à volta de vocês. Quanta gente que nós conhecemos que não suportam animais, por exemplo. Com o decorrer do tempo, às vezes arrumou um namorado, uma namorada, um amigo, que a pessoa tem um bichinho de estimação e cuida com tanto zelo, com tanto carinho, e a pessoa vai vendo aquilo, ela vai se familiarizando, ela vai começando a olhar os animais com outros olhos, de repente ela até adota um animal de estimação e começa a trabalhar aquele sentimento com aquele animalzinho. Então, tudo isso na vida é evolução, é um degrauzinho que nós vamos subindo a cada dia, né? Depois aqui, ele diz o seguinte, que tudo na natureza obedece a ritos. São processos da vida em ação. E cada nova etapa que nós vamos passando, que nós vamos atingindo, nesse processo evolutivo, essa nossa fé ela vai melhorando. Ela vai ficando cada vez maior. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu devia ter dito no começo, mas me fugiu. Quantas vezes aconteceu alguma coisa conosco e que nós, não reclamamos, mas, por exemplo, às vezes falamos, de uma maneira que não deveríamos. Sei lá. Olha o que aconteceu. Eu rezo tanto, quanto mais eu rezo, pior é. Bati o carro, que não sei o que. Gente... Graças a Deus que você fez tanta prece, tanta oração, porque a coisa ia ser pior. Quantas vezes nós somos poupados de coisas graves, Às vezes um tombo besta dentro de casa, você podia bater a cabeça e, ficar na cama, quebrar uma perna. Não, você levou um tombo, um escorregão, caiu, machucou um pouquinho, levantou e está tudo bem. Em 10 dias você está ótimo. Mas ninguém esqueceu de reclamar daquele tombo, Todo mundo dá aquela reclamadinha. Então, nós precisamos saber que a nossa fé, ela vale sim. Ela vale para aquilo que nós fazemos e pedimos para nós, vale para aquilo que nós pedimos para o nosso próximo. Toda mãe pode falar isso, de carteirinha, Qual é a mãe que não fica o tempo todo pedindo amparo e proteção para o filho? Que não é verdade, gente? Nossa, olha, eu acho que os mentores dos filhos, eles vêm com uma missão muito grande, porque as mães não dão trégua, gente. Nós não sossegamos um minuto. Às vezes você está dormindo, você acorda, meu Deus, será que chegou? Deixa eu ir lá ver. Ai, olha, espíritos de luz, protetor do meu filho, anjo de guarda, onde quer que ele esteja, proteja, faça com que ele chegue bem em casa. E, de repente, um não vai chegar bem. E aí já é o momento da gente falar, lá, não rezo mais. Eu passei por uma situação na família, uma pessoa católica, muito religiosa, que perdeu um filho. Quando ela voltou para casa, depois do sepultamento, e ela tinha um altar, ainda tem um altar em casa com a Nossa Senhora, muito devota e tal. Gente, a bronca que essa pessoa deu na Nossa Senhora, porque ela falou, eu te pedi há
tanto para olhar meu filho. Tanto, e você não olhou por quê? Por que você fez isso comigo? Gente, mas era assim, era doído de ouvir as palavras, porque a pessoa, lógico, estava fragilizada pela situação, né? Tinha uma fé, exatamente, mas que naquele momento ela foi abalada, não é verdade? Porque numa palestra aqui, foi a Leda, acho que falou do Chico, da menina, né, da babá que deixou a criança, né, cair e tal, e ele falou, você já agradeceu? Lembrou de agradecer a babá? Porque ela poupou você de um sofrimento muito maior, porque e se a criança caísse com você? Não é verdade? Então, nesse momento, nós precisamos lembrar que tudo estava programado. Então, o desencarne de uma pessoa, mesmo de uma forma trágica, ou esse retorno do filho que não aconteceu para casa naquele momento, já estava marcado, gente. Aqui tem uma passagem de Jesus que ele fala que nem os fios, todos os fios da cabeça de cada um estão contados. Então, se isso é verdadeiro e se nós acreditamos nisso, né, temos essa certeza, não nos compete querer ficar indagando, questionando, perguntando o porquê de tal coisa e não é verdade? Nós sabemos, os filhos não são iguais, nem os dedos das mãos são iguais. Nada é igual na vida, tudo é diferente. Um filho criado com o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo princípio religioso, os mesmos, né, princípios morais, cada um é de um jeito. Cada um forma-se de uma maneira, todos eles têm a sua forma de pensar, porque são espíritos individuais, não tem a nossa genética, né? É uma questão diferenciada da genética. Então nós precisamos acreditar mais, não deixar com que essa nossa fé fique abalada por coisas muito pequenas, né? Existem coisas grandiosas? Existem, mas aí então vamos fazer o caminho inverso, vamos nos apegar a essa fé que nós sentimos, e pedir. Então, por exemplo, num caso desse, numa perda tão difícil, então que essa pessoa continue sendo amparada e protegida, ou se não, começar a ver as coisas boas que foram feitas enquanto ela esteve com a gente. Ah, mas eu perdi um filho com 2 anos, com 3 anos, mas ele foi feliz com você esses 2, 3 anos. Então é muito significativo. Eu li uma mensagem uma vez, também de um ente querido muito próximo nosso, que ele dizia o seguinte, a pessoa, no caso, tinha sofrido 5 abortos consecutivos, né? E sempre por períodos diferenciados. Então, por exemplo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até que numa dessas gravidezes, né, a mãe conseguiu ter o bebê, ele durou 12 horas porque trocaram um exame no hospital e fizeram uma cesariana antes da hora, e isso em 1900 Guaraná com rolha, né, não me lembro mais. Não deu certo, a criança morreu por insuficiência respiratória. E na outra vez, o médico falou, não, ela começou a sentir mal, não, você está nervosa, vai para casa e deita, tal, e a criança não resistiu, era hora de fazer uma cesariana naquele momento. E ficou, né, mais uma semana até voltar lá no médico, e essa criança não estava viva mais. Quando essa mensagem veio, desse espírito que ficou, né, esse período todo tentando essas formas, né, para querer reencarnar, mas não conseguiu, porque não era para reencarnar, o período era só aquele mesmo. Então ele disse na carta, né, para a mãe, o quanto que ele foi feliz enquanto ele estava com ela. Gente, existe conforto maior do que esse? Não tem. Quer dizer, uma criança que não chegou nem a ser pega nos braços da mãe, porque não saiu, né? Quando nasceu e ficou 12 horas ali, ficou só no bercinho lá, incubadora, aquelas coisas todas, nem veio para o quarto, para a mãe amamentar, não teve nem esse contato extrauterino, né? Só viu e depois já foi levado embora. Então, quando essa mensagem veio, foi muito confortante, muito, e nós temos que acreditar nisso, mesmo quem não tem a oportunidade, ou nunca teve, né, ou não quer procurar saber nada disso, essas notícias, tal,
Mas mesmo assim nós temos que acreditar que Deus não vai abandonar ninguém, que não existe um melhor do que o outro. Ah, mas fulano operou da mesma coisa e um sarou e ele morreu por quê? Então nós nos questionamos muito sem assim, nos lembrar, esquecendo, né, das coisas positivas que ficaram. Então tudo está programado, tudo está acertado, não cai uma folhinha da árvore ali se não tiver programado. Né? Tudo está sempre muito bem. Aqui, gente, só para encerrar, eu queria pedir licença para falar para vocês umas interpretações de fatos aqui que são aparentemente negativos, que poderiam abalar a nossa fé. Dá tempo, Matilde, tá? Rapidinho. Que poderiam abalar a nossa fé, mas, na verdade, eles são extremamente positivos. Então, aqui ele começa dizendo assim, ó: para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Então, gente, quanta doença, ou a maioria delas, vamos dizer assim, né, 99% dessas doenças, elas começam na nossa cabeça. Primeiro, a minha cabeça adoece porque o meu espírito não estava bem, não estava em equilíbrio. Então, eu trouxe esse desequilíbrio para a minha mente e aí o meu corpo físico adoeceu. Então, a maioria delas. Então, por isso que nós precisamos estar em harmonia, buscar esse equilíbrio, esse padrão vibratório positivo, ficar em harmonia para que o nosso corpo físico não adoeça. Depois, ele diz assim: sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites do permitido. Então, gente, por que se eu estiver assim, me sentindo abandonado, desiludido, eu vou ficar lá prostrado, vou entrar em depressão, ai, ninguém me ama, ninguém me quer? Espera aí um pouquinho, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado comigo, para que eu esteja atingindo, eu estou passando para o outro, eu atingi o outro com as minhas atitudes, né, inadequadas, ou às vezes um jeito diferente de ser, eu afastei a pessoa de mim. Então a culpa está em mim. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 voltados para mim. Então eu tenho que dar uma olhada o que eu preciso mudar. Depois, perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. Então, aquela obsessão pela pessoa, né? Em qualquer âmbito, gente. Pode ser filho, pode ser um primo, um tio, marido, esposa. Existem pessoas que são muito possessivas, então não admitem a ideia da perda, acham que vão viver juntos a vida inteira. Isso não existe. Né? Não tem condições, nós precisamos aprender a nos preparar para isso. E um mecanismo que eu utilizo comigo é o seguinte: eu já perdi várias pessoas da minha família. Eu estava fazendo uma contabilização aí, eu falei pro meu marido brincando, eu falei, eu acho que já tem mais gente do lado de lá do que do lado de cá. Né? Eu acho que a turma de lá tá engrossando muito o caldo, eles já estão todos indo pro lado de lá. Na casa da minha mãe, outro dia, eu cheguei e falei, mãe, que porta-retrato que é esse? Ela colocou todos os desencarnados. Aí ela estava ali no cantinho, eu falei, pode se tirar daí, Benê. 80 anos você vai ter que durar mais 20, pode tirando a foto daí desse cantinho. Mas é verdade, a gente tem que passar por essa separação, né? Alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Então, olha que coisa positiva para a nossa vida, né? Então, você conseguir identificar no outro, né, em quem está próximo de você, o que é sua aparência, o que é sua ilusão. Vamos começar a enxergar através dos olhos da alma, como foi a palestra, né, de outra semana. Vamos começar a ver um pouquinho além dos olhos da carne, né? Depois aqui, vícios de qualquer natureza podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e controlar melhor as suas emoções e sentimentos. Então, por exemplo, por que na família que é tão equilibrada, todo mundo tão bem, existe uma pessoa que se desviou do caminho e caiu em algum tipo de vício?
Então, voltamos a falar, será que não existe algum ajuste para fazer com aquele pessoal todo da família? Ou será que alguém da família não precisa trabalhar a questão da ajuda, da fé? Não é verdade? Para conseguir ajudar aquele ente querido que está naquele tipo de vício? Então, vamos pensar nisso também. Exatamente, de melhorar, exatamente. Depois aqui, traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização do nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante aos outros. Gente, todo mundo tem que confiar nos outros até a página 2, né? Por quê? Porque se nós somos instáveis, se olhe para dentro, né? Veja você lá dentro. Se você pode mudar de ideia, eu então mudo a todo momento, que eu sou de Gêmeos, gente. Então, o que eu quero de manhã, na hora do almoço, já não quero mais. Não precisa nem ser à noite, não chega à noite. Na hora do almoço, já mudei de ideia. Então, se nós mudamos de ideia, por que o outro não vai mudar também? E por que eu vou apostar tudo naquela relação e achar, não, eu ponho a minha mão no fogo. Não põe que você vai queimar. Né? Não dá para fazer isso não, tá? Nós precisamos, assim, confiar, acreditar, mas sempre com cautela. Né? Não é desconfiança, não é isso. É cautela. A cautela não é ruim para ninguém. Né? Ela é necessária para todo mundo e em todos os âmbitos. No âmbito profissional, sentimental, a cautela, ela vale muito, viu? A última coisa, desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. Então, gente, quem passa por um período assim que se acha desprezado, humilhado, abatido, espera um pouquinho, vamos olhar. Vamos lá no espelho, vamos ver o que está acontecendo com a gente, conversar conosco, né? Tem gente que tem dificuldade para ter essa conversa sem se olhar no espelho. Então vai, não tem importância, pode ir lá. Olha no espelho e pergunta, o que está acontecendo? Por que você não está se gostando? Né? Nem se arrumando está mais, não quer mais saber de cortar cabelo, de fazer a barba. O que está acontecendo? O que está fazendo com que você perca essa vontade de ser uma pessoa alegre, para cima, espontânea, não é verdade? Porque existem alguns seres que nós conhecemos que já nasceram para baixo, né? É aquela pessoa que vem com a nuvenzinha, né? O senhor Uruca, né? Chuva, céu, azar, não é verdade? Então, esses já são mais difíceis de mudar. Agora, quem tem uma determinada postura e de repente se vê vulnerável a aceitar, né, aquilo que os outros estão fazendo e se deixa abater, está precisando de um chacoalhão. Então, essa fé está se abalando aí. Não vamos deixar essa fé abalar, não. Então, nós precisamos nos valorizar. Todo mundo aqui tem valor. Todos nós temos importância para alguém, né? Hoje, as mulheres que abraçam aí o mercado de trabalho e ainda a casa, os filhos, têm que se desdobrar, precisam colocar o juízo, né, no lugar, porque não dá para abraçar o mundo. Eu, numa daquelas reuniões de pintura mediúnica que nós tivemos, né, na casa, eu consegui comprar um quadro que eu fiquei alucinada por ele. E eu já tinha marcado vários. E aquele era o último de uma lista de 10. Quando eu cheguei para pegar o quadro, né, e perguntar que tipo de moldura que deveria ser feita, eu perguntei o que ele significava. E aí o pintor falou assim para mim, isso daqui é a sua mão. Então, são 5 dedos. É para você lembrar que você não tem que carregar o mundo inteiro nas mãos, você tem que aliviar. Então, você vai colocar ele num lugar na sua casa, para que quando você passe, as suas energias se recarreguem e você pense que o mundo não é para você carregar nas costas, nas mãos, né? Não vai dar para mudar tudo. A tua missão não é mudar ninguém. Aliás, a missão de ninguém aqui é mudar o outro. Nós temos que nos mudar. A nossa missão é nos modificar, né? Os outros não. E para encerrar, ele fala assim, que o grão de mostarda, né, na comparação aqui de Jesus Cristo, ele representa a minúscula semente como sendo um impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus dos reinos da natureza.
E é o poder da fé que realmente, gente, vai transportar essa montanha. Então, essas montanhas, elas são transportadas, sim, essas nossas dificuldades, que são as montanhas, né? Elas são transportadas de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós enxergamos, acreditamos. Então, basta todo mundo, a partir de agora, começar a olhar esses problemas de uma maneira diferente. Olhem com uma maneira diferente. A hora que você tiver que reclamar de um filho que está te dando trabalho porque ele está fazendo arte, agradeça a Deus porque ele está fazendo arte. Ele está andando, pondo fogo na sua casa. Você tem que orientar, porque eles vêm sem limites, né? Essa geraçãozinha aí, dos nossos índigos principalmente, eles estão sem limites. Nós temos que ensinar os limites para eles. Mas nunca maldizer e falar, esse menino, eu não aguento mais. Gente, esquece, você pediu para fazer parte da família sua, aquela criança, às vezes implorou para que ele viesse, a gente faz um sacrifício danado, né? Para ter esses filhos, e aí a gente vai ficar reclamando deles de jeito nenhum. Ele tem saúde, está lá. Porque a outra mãe, que tem um ser que tem alguma limitação, ela também está agradecendo. Nós não vemos mães de crianças que têm alguma deficiência reclamarem da vida. Nunca. Nunca você vai ouvir ninguém reclamar. A criança pode ter qualquer dificuldade visual, motora, mental. Gente, essas mães têm uma força interior que é algo de se admirar. Então, nós temos que aprender com elas, né? Então, vamos aprender com todas as pessoas. Eu acho assim, aquele que não tem dificuldade, ou que são pequenas, graças a Deus, né? Agradeça porque já está num estágio em que não precisa passar por tantas coisas ruins. O outro que ainda precisa, né, trilhar por esses caminhos mais difíceis, mais tortuosos aí, agradeça também e peça para que tenha discernimento de conseguir sair dali. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar, como eu disse no início da palestra, né? Então, muita paz a todos, que vocês tenham bastante fé, que saiam daqui com a fé de vocês renovada, tá? Nós vamos abrir, então, para uma pergunta, quem quiser fazer, um comentário, uma colocação. Não falou demais. É que o assunto é bem abrangente mesmo. Quem quiser, fica à vontade. Ninguém quer falar nada. Mas quando a gente observa um problema pequeno e consegue resolver, são resolvendo os pequenos problemas que a gente não chega no grande, né? Exatamente. É isso aí, é um passo de cada vez. Cada vez. Entendeu? Né? Então, se você resolver encarar as dificuldades pequenas de uma maneira positiva, você nem vai chegar a ter aquela grande, porque o problema não se maximiza. É ao contrário daquela pessoa que tem um problema pequenininho e que ela faz daquilo, né, ela faz do grão de mostarda, ele se transformar numa montanha de problemas, porque ela não teve o discernimento para conseguir resolver de uma maneira simplificada. Tá? Muito boa a sua colocação. Mais alguém? Não? Tudo bem? Só te colocar um exemplo que você colocou das mães que têm crianças com problema, né? Faz uns 15 dias eu vi essa cena. Estava uma mãe carregando o menino, ele já era bem grande, já tem uma idade já. E ela é um pouco mais baixa que você, mais magra. Carregando aquele corpo enorme assim, e a irmã estava do lado com ela, com um filhinho pequeno, e falando assim, esse menino me atrapalha a vida, ele não anda, ele não coisa. Aí a outra parou, essa eu escutei, ela falou para ela, não, quem não anda é o meu, o seu anda, graças a Deus. Então foi bem esse exemplo lá que você falou, eu lembrei. São lições de vida que, assim, a todos os instantes nós observamos. Porque todas as pessoas estão estagiando, né, em fases diferentes da nossa. Então, nós temos que aprender com essas dificuldades alheias também. Né? Isso é muito gratificante. É a escola da vida. Mesmo. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado a você pela palestra.
Bom, meus irmãos, depois de tudo que foi proferido aqui pela Renata, todo o ensinamento que foi passado para nós, é chegado o momento de nós usarmos aquilo que aprendemos. Então vamos agora cerrar nossos olhos e com muita fé vamos doar que temos, o amor que temos dentro de nós. Vamos fazer com que esse amor chegue a todas as pessoas, a todos os seres necessitados, todos aqueles que estejam passando por algum tipo de problema, seja no campo físico, no campo moral. Vamos fazer com que essa corrente de amor chegue nos lares, nos hospitais, nas casas de saúde, onde houver uma pessoa acamada, doente. Vamos fazer com que essa corrente chegue nos presídios, nos sanatórios, chegue nas cadeias públicas, chegue também naqueles que estão degradados, que caíram nas drogas, que estão nas ruas jogados, que infelizmente esse é o grande mal que está assolando a nossa sociedade principalmente. Vamos fazer com que esse amor que sai de nós toque o coração também daqueles que governam, daqueles que têm o poder de decidir, de transformar toda a sociedade, todo o viver dos seres que aqui habitam em algo melhor, em algo com mais amor. Vamos fazer com que essa corrente de amor toque no coração daqueles que, infelizmente, como colocou a Renata, estão no século XXI, ainda não acreditam, não têm a fé, se dizem ateus. Vamos fazer com que essa corrente abra o coração e o pensamento desses seres. Porque é através do amor, meus amigos, que juntos nós conseguiremos realmente transportar essas montanhas. É através do amor e da fé que nós podemos construir e fazer para nós um mundo melhor. Vamos pedindo também para aqueles que trabalham em favor do prol do Evangelho do Cristo e para as coisas de Deus. Vamos fazer com que essa corrente de amor e de paz chegue também naquela pessoa que agora pode estar no seu pensamento, aquela pessoa que você também veio aqui para pedir uma ajuda para ela, que você veio também tentar trazer o seu nome para colocar aqui nas nossas orações. Vamos fazer com que, mesmo estando distante, esse pensamento de amor, essa corrente, chegue até essa pessoa e de algum modo toque o seu coração, o seu pensamento. Vamos pedindo também por nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, enfim, por todos aqueles com que nós convivemos e aqueles também que não convivemos. Vamos pedindo em especial por essa casa que nos abençoa, que nos acolhe, e também pedindo pelos nossos lares, para que haja sempre a paz, o amor e a harmonia esteja sempre presentes. E assim, meus irmãos, vamos retornando aqui à nossa sala e vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de termos conseguido mais um grauzinho de entendimento, de aprendizado, e vamos pedindo licença para encerrar os nossos trabalhos. Essa primeira parte, pois agora será dada continuidade com a aplicação dos passes. Eu peço que todos se mantenham aqui firmes, com fé, nos seus lugares, aguardando enquanto nós nos preparamos. Muito obrigado. E obrigado também aos amigos da internet que nos acompanham. E até a próxima quarta.